Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Começando o nosso café com Jesus, e nós colocamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, nosso Deus, nosso Pai, colocamos toda a nossa confiança, Senhor, e Te louvamos por Sua grandeza, tudo o que sou e o que tenho. Louvo por Sua bondade, Senhor, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em Ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu Te adoro, eu me entrego ao Seu querer. Consagro a minha vida toda, consagro toda a minha família, Senhor, a minha casa, tudo o que tenho. Coloque em Tuas mãos, Senhor. Ao Seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A Vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, dando continuidade ao Catecismo da Igreja Católica, hoje nós vamos adentrar no parágrafo 518, onde que no índice analítico está falando sobre Jesus Cristo e Adão, dando continuidade. E hoje vai falar para nós: toda a vida de Cristo é mistério da recapitulação. Tudo que Jesus fez, disse e sofreu tinha por meta restabelecer o homem caído em sua vocação primeira. Então, queridos irmãos, diante da sua primeira vocação, qual que é a primeira vocação do homem que Deus coloca para nós? Quando Deus nos fez, Ele disse algo assim muito importante. E esse dizer, esse mover, o homem perdeu. Qual que é? Vamos ver agora. Quando Ele se encarnou e se fez homem, o Jesus, o nosso Senhor, o Cristo, recapitulou em si mesmo a longa história dos homens e, em resumo, nos proporcionou a salvação. De sorte que aquilo que havíamos perdido em Adão, isto é, eu vou deixar para depois, recuperamos em Cristo Jesus. Então, o que nós recuperamos em Cristo Jesus? Está entre o que nos proporcionou a salvação, que nós tínhamos perdido em Adão, e Ele recuperou. O nosso Senhor Jesus Cristo recuperou. O que Ele recuperou? A sermos imagem e semelhança de Deus. Quando Deus fez lá no livro de Gênesis, tudo que Deus fez era bom, e Ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Queridos irmãos, nós tínhamos essa intimidade com Deus. O próprio Deus caminhava junto com Adão no paraíso, e quando ele comete o pecado, ele se entristece, ele se envergonha, ele se esconde de Deus e perde a intimidade. Ele perde a imagem e semelhança de Deus. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, Ele nos apresenta, nos direciona diante deste mover a sermos filhos amados de Deus, a sermos novamente a sua imagem e semelhança. Então, tudo isso que aconteceu conosco, como diz aqui a palavra, né? Ela vai nos dizer aqui em Lucas capítulo 2, versículo 51, em seguida desceu ele com eles a Nazaré, eles era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. E Jesus crescia em estatura e em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Então nosso Senhor, Ele crescia em estatura, sabedoria e graça diante de Deus. Ele conviveu com nós, queridos irmãos. Ele caminhou conosco aqui na nossa humanidade, nos ensinando a viver essa imagem e semelhança de Deus. Então, para que eu possa ser adotado como filho amado de Deus, como nós vemos na palavra, o meu coração, a minha vida, para ser imagem e semelhança de Deus, eu tenho que refletir como num espelho, como diz Paulo, a face de Deus. É no amor, é na compreensão,
é no diálogo, é na plenitude da lei, é na convivência com a lei, na plenitude, como Jesus ensinou. Esses homens conviviam com a lei, os profetas ali, todo o mover da humanidade, mas eles não levaram à plenitude, não conseguiram essa graça que nos é dado de graça. Por isso, queridos irmãos, que o único intermediador nosso dentro da Igreja de Cristo, da Igreja Católica Apostólica Romana, que é os ensinamentos, a doutrina cristã, para sermos a imagem e semelhança de Deus, cada um de nós temos que buscar essa semelhança a Deus. De que forma? Sede santo como eu sou santo. Caminheis conforme eu caminho. A doutrina de Cristo. E aí, meu irmão, vai adiante de tudo isso, vai o amor, o diálogo, a compreensão, o perdão. E tudo isso nós temos que se voltar para Deus e desejar. O desejar é muito importante. E de que forma que Deus sabe que eu desejo? Eu estou lutando. Eu posso ter uma queda, vamos supor, no nervosismo, no jeito de eu falar, eu sou mais explosivo, hoje eu falei, eu me exaltei, ah não, mas eu vi que eu fiz isso, Deus, então eu começo a clamar para que isso seja retirado de mim, para que isso seja contido por mim. Ah, eu vivo no excesso da bebida, na embriaguez, e isso não convém, Deus não quer isso. Opa, eu vou parar com isso. Senhor, me ajuda, me liberta dessa situação. Então, querido irmão, ser santo e buscar a conversão é diária. Não é num batismo lá que nem na água, né, que nem fazia João da conversão. Glória a Deus, a pessoa recebe ali uma graça muito grande que é aceitar Deus. Pronto. Mas a conversão mesmo é diária. Por isso, querido irmão, que a conversão dentro da Igreja Católica Apostólica Romana é desde o seu nascimento, você vai crescendo em estatura e sabedoria como Cristo. Ele recebe ali a graça, nós recebemos a graça quando criança, que nos é dada de graça. O Espírito Santo habita nós e nós passamos a ser a imagem e semelhança de Deus, somos filhos amados de Deus, passamos de criaturas a filhos amados de Deus. E a partir daquele momento nós vamos crescendo em sabedoria e estatura como Jesus cresceu. Então até nisso a igreja nos direciona a crescer junto com Jesus, com sabedoria e entendimento, com os pais, com os padrinhos, junto com a igreja, junto com o discernimento. Claro, irmãos, pode ter alguns filhos pródigos, né, que pega parte da herança e vai para o mundo, gasta tudo e depois volta, mas ele volta. Tem uns que acham que, que outros lugares... não, eu era católico, eu não conhecia Deus, agora eu conheci Deus, agora eu me converti, agora sim Deus habita em mim. Deus sempre habitou em nós, irmão. Nós somos filhos amados de Deus. Basta nós desejarmos, basta nós queremos, porque todo católico batizado na Igreja Católica, ele já sabe que Cristo habita nele, ele já é conduzido para esse mover de Deus. Mas o aquecer, o se deixar ser modelado, o se deixar ser a semelhança, a imagem de Deus, depende de mim e de você, católico. A viver a graça, buscar a santidade, a buscar o aquecimento do amor. Como que eu vou me aquecer em Deus se eu não conheço Ele? Por isso que quando você conhece a verdade de Deus, num retiro, num acampamento católico, apostólico romano, você vai falar, nossa, que maravilhoso! Por que eu perdi tanto tempo? Perdi tanto tempo porque Deus sempre esteve ali, nunca esteve ausente, Ele sempre esteve presente, basta o nosso querer. Então, se você está dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, está nesse caminhar com Jesus, do batismo de criança, da catequese, não te aqueceu, não te deu um bom entendimento, é porque o coração não estava aberto para essa graça se exaltar, para essa graça do conhecimento de Jesus. Mas quando você fala Espírito Santo de Deus, habita neste coração, transforma, vamos pegar a palavra em 1 João 3, do 1 ao 3. 1 João 3, vamos lá, 1 João 3, do 1 ao 3. O nosso coração vai se aquecendo, né? 1 João 3, do 1 ao 3. Considerai com que amor nos amou o Pai, para que sejamos chamados filhos de Deus. E nós o somos de fato. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conheceu. Caríssimo, desde agora somos filhos de Deus.
mas não se manifestou ainda o que havemos de ser. Sabemos que quando isso se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porquanto o veremos como Ele é, face a face. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como que eu posso ver Deus face a face? Se eu fazer a vontade de Deus. Querido irmão, é simples. Faça a vontade de Deus. Se a vontade de Deus é oração, vigília, perdão, eucaristia, confissão, viver Cristo no meu coração, crescer junto com a igreja, crescer com os ensinamentos da igreja. Quando eu falo igreja, é a unidade com Cristo, a noiva, é onde que Cristo se une para nos acolher, onde Ele é a cabeça e nós somos os membros, nos unimos a Cristo. Nós não estamos idolatrando a igreja, nós estamos vivendo o que Cristo pediu, nós estamos vivendo a santidade unida a Cristo. Se Ele deixa a unidade na igreja para que nós sejamos batizados, caminhamos, vivemos a graça, aquecemos, recebemos o fogo, o mover do Espírito Santo, junto com a igreja, com os movimentos, com aquilo que Deus nos dá, façamos o bom uso. Saibamos usá-lo para a graça e honra e glória do Senhor. Como disse uma irmãzinha, né? No momento que eu fiz uma oração, e a pessoa disse assim: você não falou em nome de Jesus? Mas irmãos católicos falam assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que quando nós traçamos o sinal da cruz, nós falamos: somos de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando termina uma oração para o católico, ele não precisa dizer em nome de Jesus, porque ele é todo de Deus, né? Ele já traçou o sinal da cruz, somos todos de Deus. Então, ele começa e termina com o sinal da cruz. Por quê? Tudo é em nome do Senhor. Por isso, rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Querida irmã, é em nome de Jesus que todo católico anuncia, porque Ele é o único intermediador. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. É em nome do Senhor. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. É a unidade perfeita, aonde que nós cremos e acreditamos nessa unidade. Obrigado, Deus. Obrigado, apóstolos, por ter deixado de pé a Igreja de Cristo. A Igreja há 2024 anos, que maravilha. Agora o verdadeiro católico, professa a tua fé. Mas aqueles católicos, né, que não conhecem, vamos conhecer. É isso que nós fazemos aqui no Café com Jesus. Conhecer a verdadeira identidade de Cristo, na Igreja de Cristo, na doutrina cristã, católica, apostólica, romana, na tradição, ao ouvir a palavra, a proclamar a palavra, ao anunciar a palavra, com fé e obra. Porque uma fé sem obra é morta, então a fé proclamada somente diante do livro Bíblia é uma fé morta. Mas se tem a obra, tem a tradição, tem os santos, tem sede santo como eu sou santo, existe o santo? A Igreja de Cristo. Existe a cruz onde ele foi pregado? Levantai, né? A cruz como levantou lá no deserto, o Filho do Homem era necessário ser levantado? Glória a Deus. Há eunucos que serão eunucos por causa do reino de Deus. Existe eunuco? Glória a Deus. É isso, irmão. Que Deus abençoe. Um grande abraço.